Bom, gente, vamos nessa aula falar sobre fornecimento de calor, né, de energia térmica ou retirada de energia térmica de um sistema físico por outro. Tá? A gente bem sabe que quando a gente aquece um corpo, né, numa chama, se a gente pensar na boca de fogão, a gente tem chamas maiores, chamas menores. Então, nesse caso, é um fornecimento de energia térmica, né, uma quantidade de calor positivo. E sabemos que a chama maior esquenta mais rápido, ou seja, tem uma potência maior. Tá? Então, a gente vai falar sobre potência térmica ou potência calorífica, que nada mais é do que a taxa com a qual um sistema físico fornece calor para o corpo esquentar ou retira calor para um corpo esfriar ao longo do tempo, né? Quando a gente fala em taxa, a gente sempre está comparando a grandeza física ao longo do tempo. Então, a quantidade de calor liberada ou retirada de um sistema à medida que o tempo passa, a gente chama de potência, certo? Potência calorífica. Bem, aqui a gente tem o seguinte: potência calorífica, ela é dada em quantidade de calor pelo tempo. No sistema internacional, quantidade de calor é dada em joule, tempo em segundo. Isso aqui é watts, é a unidade de potência no sistema internacional. No sistema usual, aqui pode estar calorias por segundo, calorias por minuto, tá? Então, P é a potência, Q é a quantidade de calor e o tempo é o tempo que demora para esse calor, o corpo receber esse calor ou para ser retirado dele. A gente tem aqui algumas unidades, né? Então, uma caloria é 4,18 joules aproximadamente, 1 quilocaloria vezes 1000, tá? Nós vamos ver como é que a gente aplica essa equaçãozinha aqui nos nossos probleminhas aí em questão. Então, aqui nesse exemplo 1, ele fala sobre uma chama constante, então o fornecimento de energia ao longo do tempo não muda, de 192,5 joules por segundo. O corpo sofre uma variação de temperatura, então ΔT está 40 graus Celsius em 2 minutos, ΔT. Determina em calorias por grau Celsius a capacidade térmica desse corpo, considerando uma caloria 4,2 joules. Então, a gente, primeiramente, identifica as unidades, né? A potência é 192,5. Isso está em joules por segundo, por causa do watts. Variação de temperatura é 40, né? Já deu direto isso. E o ΔT, 2 minutos. Então, esse corpo vai ficar aquecido por uma chama durante 2 minutos. Tá? Em segundos, né? Porque a nossa potência está em joules por segundo, para converter na mesma unidade. Tá? Então, 1 minuto tem 60 segundos. Tudo bem? Potência sendo calor pelo tempo. No lugar do P, a gente põe 192,5. Quantidade de calor nós não sabemos. É o que a gente precisa saber para calcular a capacidade calorífica. E o tempo é 120. Porque esse aqui é joules por segundo, aqui em segundo. Então, a gente acha aqui a quantidade de calor, né, com as unidades devidamente compatíveis das grandezas. Nós achamos aí 23.100 joules. E da fórmula da capacidade calorífica, tá, para achar em calorias, como ele pediu, a gente sabe que uma caloria é 4,2 joules, né? Então a gente converte a quantidade de calor e joga nessa fórmula. Então a gente tem a quantidade de calor e também sabemos aqui a variação de temperatura, né? Então é só substituir aí e finalizar, consequentemente, o nosso problema. Então, a gente coloca a quantidade de calor convertida, 40 graus Celsius, variação de temperatura, então 177,5 calorias, tá, por grau Celsius. Aqui tá por grama, tá errado, é grau Celsius, tá? Perdão. Nesse exercício 2, ele fala assim: admita que o corpo humano... Admito que o corpo humano transfere calor para o meio ambiente nessa razão. Então, calorias por minuto, quilocalorias, né, potência, e que essa energia vai ser usada para aquecer de 20 até 100 graus Celsius, né? Ele quer saber a quantidade de calor transferida em 1 hora por esse corpo. E daqui a grandeza de conversão, né, de transformação.
Então a potência é 2.000 calorias por minuto. O tempo é 1 hora, que equivale a 60 minutos, para as unidades ficarem compatíveis, né? Então a gente precisa daqui achar a quantidade de calor. A quantidade de calor sendo potência vezes o tempo. A potência é 2.000 e o tempo é 60 minutos. Aqui é vezes, tá? Não tem esse 8 aqui não. Isso aqui vai dar 120.000 calorias. Aí a gente agora faz o que? Na equação do que macete, né? Usando a massa de água que ele quer, né? A gente tem que dar o θ em 80 graus Celsius. A gente isola o M, porque ele quer saber que massa de água pode ser aquecida de 20 a 100 graus Celsius. E joga na equação, isolando a massa aqui, né? O calor específico da água é 1, isso vai dar 1,5 kg, ok?